Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai ver essa correção, não é, da prova. Tudo bem com vocês? Que bom, não é? A maioria saiu muito bem na prova, fiquei feliz com isso, tá? Trouxe aqui para a gente corrigir agora, tirar qualquer dúvida que tenha ficado em relação às questões, tá bom? Bom, nós estudamos, então, 3 gêneros, e eu disse para vocês que ia cair os 3 gêneros. Artigo de opinião, carta aberta, carta de leitor, né? Primeira questão aqui, muito simples, né? O artigo de opinião é um texto poético? Dissertativo? Sim. Narrativo? Não. Descritivo? Piorou, né? Então, todo mundo acertou essa questão, porque é óbvio, né? Nós falamos muito disso, que o texto, o artigo de opinião, quando diz opinião, já é isso, né? É você dissertar sobre alguma coisa, defender um ponto de vista. Depois nós temos esse texto, que é um artigo, né? Geração do celular. E eu fiz algumas perguntinhas relacionadas ao artigo de opinião e à interpretação. Então, a finalidade do texto, desse texto aqui que vocês leram, qual é a finalidade? Informar sobre o avanço das tecnologias? Não, né? Apresentar dados históricos sobre as redes sociais? De jeito nenhum, né? Apresentar um ponto de vista para convencer o leitor? Sim, esse é o papel do artigo de opinião. Apresentar o meu ponto de vista, a minha opinião, a opinião do autor, para convencer o leitor sobre aquilo que ele está defendendo, né? Segundo a autora, como os usuários do celular estão se comportando atualmente em relação aos aplicativos de relacionamento? Vamos ver lá no texto essa questão, porque alguns erraram ela. Vamos ver onde está essa palavra, os aplicativos de relacionamento. Então, se eu fiz a pergunta e tem esse pedacinho, você tem que achar esse pedacinho no texto. Olha aqui onde que está, ó. Cadê? Aqui. Aplicativos de relacionamento. Então, vamos ver o que ele está falando? Olha, adultos chegam do trabalho e já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos e até os idosos estão aderindo a essa nova tecnologia. Vamos lá ver o que se encaixa aí nessa resposta. Então, os usuários do celular estão se comportando, como eles estão se comportando? Eles estão passando todo o seu tempo livre nas redes sociais? A pergunta não tem nada a ver com redes sociais, então, né, nada a ver. Os usuários usam o celular excessivamente? Olha, lá falou assim, ó, o adulto chega do trabalho e já vai, ou seja, ele trabalhou o dia todo, mas está usando o tempo todo quando ele chega em casa no celular. Essa é a resposta. Olha, a letra C, os usuários usam todos os dias o celular, mas conseguem limitar o tempo que passam nas redes sociais. Não é isso que está dizendo o texto lá. A partezinha que fala dos aplicativos de relacionamento. Usam as redes sociais apenas para se relacionar? Não, eles usam as redes sociais para tudo, né? E também para se relacionar. Então, resposta certa, letra B. 4. No trecho, e sim, ficam vidrados o dia inteiro, a expressão grifada significa que os usuários passam muito tempo, fica vidrado, né? O que é uma pessoa vidrada? Os olhos vidrados, nem tira os olhos. Isso é uma expressão antiga, né? Nossa, fulano tá vidrado no videogame. Então, passa muito tempo no celular. Essa é a questão. Mas eu não conhecia essa expressão. É só você olhar o contexto e também ver as outras respostas que não tem a ver, não é? É por eliminação. Olha, ficam bastante tempo na internet e isso causa problema na visão. Não é? Lá não está falando nada de que causa problema na visão. Podem prejudicar o vidro do celular. Muito menos, né? São obrigados a usarem o celular. Quem que está obrigando, meu Deus? Nada a ver.
Então, as outras respostas, por eliminação, você já saberia, tá bom? Letra A. Agora, saímos do texto, vamos agora partir para o outro gênero. Qual é o objetivo da carta aberta? Nós falamos isso muito. Para que alguém escreve uma carta aberta? Qual foi o objetivo que vocês escreveram a carta aberta que eu pedi? Vocês escreveram para os prefeitos de Goiânia, para os candidatos, né? E agora ela vai para o marido, né? Foi ele que ganhou. Então, veja, qual é o principal objetivo? Questionar, reivindicar, argumentar sobre alguma situação que abrange a comunidade. Então, aqui, esse que respondeu essa prova, falou assim, olha, o principal objetivo de uma carta aberta é reivindicar, essa é a principal, argumentar ou questionar sobre determinado assunto, com argumentos tentar convencer o leitor. É isso, nós falamos muito disso, né? Então, está muito claro. O objetivo da carta aberta é principalmente reivindicar algo. 6. Aí eu trouxe aqui uma carta aberta, né? O texto abaixo pertence ao gênero carta aberta. Leia com muita atenção, então estava muito claro. E aí eu perguntei, explique qual a finalidade da carta, por que essas pessoas escreveram essa carta. Para ressaltar a importância de fazer isolamento social na cidade para que não haja circulação do vírus. Então, aqui teve umas respostas que não tinha a ver. É para ensinar a evitar o vírus. Não, não foi para isso que foi escrita a carta, tá? Então, se eu não considerei a sua resposta, porque você falou isso. É para ensinar, o objetivo dessa carta aqui é ensinar as pessoas a se prevenir? Não. O objetivo dessa carta é falar para as pessoas da cidade ficarem em casa, para elas obedecerem o isolamento. Por quê? Porque senão a saúde da cidade ia entrar em colapso. Tá bom? A quem a carta é destinada e quem a escreveu? Olha, a resposta está aqui na cara, né? Assinado. Então, está aqui, todos os profissionais da saúde. Para quem que a carta foi? Carta à comunidade três-passense, ou seja, de 3 passos. Explique com suas palavras, e aqui eu deixei muito claro que era com as suas palavras, então quem copiou, igualzinho estava no texto, eu não considerei, o argumento utilizado, porque eu queria saber se você entendeu o argumento. E a gente só entende quando a gente consegue colocar nas nossas palavras, não é? Então, explique com as suas palavras. Qual o argumento utilizado? O argumento que eles usaram foi o fato de que a cidade só possuía 10 leitos de UTI para mais de 145 mil habitantes da região. Então, a forma como você colocou não importa. Aqui, ó, qual que é o pedido que eles estão fazendo? Fique em casa, porque se todo mundo adoecer, vai sobre... como a cidade tem só 10% de leitos, só tem 10 leitos, aliás, não é 10%, só tem 10 leitos, se todo mundo sair para a rua, não obedecer, vai todo mundo adoecer, e aí não vai ter leito de UTI para essas pessoas. Esse foi o argumento, tá bom? Para escrever uma carta de leitor, agora nós já estamos no outro gênero, né? Carta de leitor. O gênero exige uma estrutura com 5 partes. Também nós falamos muito disso. Escrevi no quadro, coloquei na aula, falamos muito, né? Quais são essas partes? Data, local e data. Então, Goiânia, 1º de dezembro. Vocativo, querido senhor prefeito. Corpo do texto, que é introdução, desenvolvimento, conclusão, não é? Despedida e assinatura. 5 partes, ok? Sem problemas. Alguns esqueceram, né, de algumas partes. E vamos para a última questão, estava muito fácil também, né?
Apesar da assinatura fazer parte da estrutura do gênero carta em uma prova de vestibular ou concurso, essa assinatura só deve acontecer em forma de pseudônimo quando? Quando a proposta não mencionar nada sobre o assunto? Não, eu disse, se a proposta não falar nada, não assine, não faça nada. Quando a carta for dirigida a alguém importante, muita gente marcou essa letra B, não sei por quê, né? Nós não falamos disso. Quando a proposta direcionar, sim. Então, você vai fazer o vestibular lá da PUC, na PUC de Goiânia, na PUC aqui de Goiânia, um dos gêneros pedidos no vestibular dela é a carta de leitor. Então, ela fala lá assim, você deve assinar a carta com um pseudônimo. Pronto, então aí você assina, tá? Se a proposta não falar nada, então você não assina. Quando a pessoa achar que deve, também não, né? Então, estava muito fácil a prova, muito fácil, muita gente fechou a prova, que bom, né? E parabéns para todo mundo que acertou. É isso aí, confere a sua prova, vê se está tudo certinho, e qualquer dúvida, coloque aí embaixo nos comentários da correção, que eu respondo para você, tá bom? Um beijinho, boas férias e até lá.